Imagine por um instante que tudo o que você faz volta. Não como uma frase motivacional barata, não como uma ideia clichê de karma instantâneo, mas como uma lei silenciosa, profunda, espiritual, tão real quanto a gravidade. A mesma lei que a Bíblia já declarava há milhares de anos. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o encontrará novamente. Mas o que isso significa, de verdade? Hoje eu quero te levar a uma jornada intensa e cheia de propósito. Uma jornada que atravessa guerra, coragem, risco de morte, bondade invisível, e que termina com uma revelação tão poderosa que você jamais esquecerá. Porque hoje nós vamos falar sobre uma verdade que o mundo moderno esqueceu. O bem que você entrega ao mundo nunca morre. Ele sempre volta. E às vezes, volta no momento exato em que você mais precisa. A história começa na Holanda, durante a sombra brutal da ocupação nazista. Enquanto muitos se calavam, uma família decidiu fazer o impensável: abrir as portas para judeus perseguidos, crianças órfãs e inocentes marcados para morrer. Entre eles estava um jovem de 16 anos chamado Pieter ten Boom. Pouca gente conhece a história dele, mas o que esse garoto fez ecoou pela eternidade. Ele não era um soldado, não tinha armas, não tinha poder, não tinha autoridade. Ele só tinha coragem. E coragem, quando alinhada com o bem, se torna uma arma divina. Pieter ajudou a tirar centenas de crianças judias dos orfanatos antes que os nazistas as enviassem para a morte. Ele literalmente carregava vidas nos braços, enquanto a morte caminhava logo atrás. Mas a história não parou aí. Certo domingo, Pieter estava tocando órgão na igreja. Os alemães tinham proibido música nacional. Era proibido tocar o hino holandês. Era proibido lembrar que ainda existia liberdade. Mas naquele dia, com apenas 16 anos, Pieter decidiu quebrar o silêncio. Ele tocou o hino nacional. A igreja inteira se levantou. Não para lutar, não para gritar, mas para declarar: nós ainda somos livres aqui dentro. Foi o suficiente para que Pieter fosse preso. Você entende o peso disso? Um adolescente punido por honrar seu povo, punido por não se calar, punido por fazer o bem. E talvez você já tenha passado por isso também. Talvez tenha sido atacado por fazer a coisa certa. Talvez tenha sido criticado por ser íntegro. Talvez tenha perdido amigos, oportunidades, relacionamentos, simplesmente por se recusar a ser igual ao mundo. Mas o que vai, volta. A semente que você planta hoje pode atravessar anos, fronteiras, guerras e ainda assim germinar no momento exato em que você mais precisa. E foi exatamente isso que aconteceu com Pieter. Depois da guerra, Pieter viajou pelo mundo com a mesma mensagem poderosa que marcou sua família. O perdão é a única resposta para o ódio. Mas durante uma viagem a Israel, algo inesperado aconteceu. Ele sofreu um infarte. Seu coração estava falhando. A vida estava se apagando. Era necessária uma cirurgia urgente. Era agora ou nunca. E então, na sala do hospital, o cardiologista se aproxima e faz uma pergunta simples. O senhor é da família ten Boom de Haarlem? Pieter responde: sim, essa é minha família. E então o médico abre um sorriso silencioso e diz: eu sou um dos bebês que sua família salvou. E naquele instante, naquele exato instante, o versículo de Eclesiastes se materializou na vida dele. O pão que lhe lançou sobre as águas um dia voltou. Não como metáfora, não como poesia, mas como vida. A vida dele foi salva por uma vida que ele salvou primeiro. Existe um nome para isso, e não é coincidência, é colheita. A bondade sempre volta, a generosidade sempre volta, a coragem sempre volta. No céu nada é esquecido. A recompensa de Deus nem sempre vem rápido, nem sempre vem visível, nem sempre vem do jeito que esperamos. Mas ela vem, e quando chega, chega na medida perfeita. Agora deixa eu te perguntar algo. Quantas vezes você parou de fazer o bem porque não viu o resultado? Quantas vezes pensou: ninguém vê, ninguém valoriza,
não faz diferença. Quantas vezes você segurou o que poderia entregar, seja tempo, dinheiro, perdão, presença, palavras, coragem, simplesmente por se recusar a ser igual ao mundo. Mas Deus notou, porque Deus não mede a intenção, Ele mede a obediência. Fazer o bem quando ninguém está olhando é abrir uma conta bancária no céu. Não uma conta de riqueza material, mas uma conta de propósito, proteção, destino e intervenção divina no momento certo. Muitos vivem presos à ideia de que só vale a pena ser generoso quando existe retorno imediato. Mas retorno imediato pertence aos homens. Retorno eterno pertence a Deus. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. A maior parte das recompensas de Deus virá depois de muitos dias, depois de muito esforço, depois de muito silêncio, depois de muitas lágrimas. Mas ela virá. E no momento decisivo, no momento em que você estiver no limite, no momento em que você achar que acabou, a colheita surgirá como luz no meio da escuridão. Assim como o médico surgiu para Peter. O bem sempre volta, porque o bem é uma semente eterna. Agora me diga, você tem lançado seu pão sobre as águas ou tem segurado o que deveria entregar? Tem liberado perdão ou tem acumulado rancor? Tem semeado coragem ou tem se escondido atrás do medo? Tem depositado no céu ou tem vivido apenas para acumular na terra? Hoje você precisa escolher que tipo de vida quer construir. Uma vida que termina em si mesma ou uma vida que ecoa pela eternidade. A decisão é sua, mas lembre-se, a semente que você planta hoje será o milagre que você colherá amanhã. E agora, se esse vídeo falou com você de alguma forma, faça duas coisas. Curta o vídeo, isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal Forja da Alma para continuar essa jornada de transformação. E se você quer entender mais profundamente como transformar dor em força, assista agora o próximo vídeo que está aparecendo aqui. Ele vai te levar ainda mais fundo nesse caminho. Nos vemos lá. E lembre-se, o que vai, volta. Sempre.